Todos os dias, milhões de pessoas atravessam o aeroporto sem imaginar o que existe logo abaixo dos seus pés. E se eu te dissesse que, sob as pistas onde os aviões decolam, há um mundo oculto de túneis, cabos, combustível, drenagem e controle funcionando sem pausa? Um único erro ali pode atrasar centenas de voos em minutos. Então a pergunta é simples: o que existe debaixo de um aeroporto e por que quase ninguém pode entrar lá? Quando você chega ao terminal, tudo parece limpo, rápido e quase automático. Pessoas correndo, malas girando, aviões pousando, decolando, estacionando. Mas isso é só a superfície. Debaixo dela existe outra cidade, uma cidade invisível. Uma rede de corredores técnicos, galerias subterrâneas, sistemas de comunicação, tubulações, sensores e equipamentos que precisam funcionar o tempo inteiro. Na prática, um aeroporto funciona como uma cidade subterrânea, só que muito mais complexa. Energia, internet, água, combustível, climatização, comunicação, monitoramento. Tudo depende de tudo. Se um sistema falha, os outros precisam reagir na mesma hora. Porque um aeroporto não pode simplesmente parar. Ele precisa continuar seguro, contínuo e eficiente. Mesmo quando o tempo fecha, a demanda cresce, ou alguma parte precisa de manutenção. E é por isso que a primeira camada escondida é tão importante: os corredores técnicos. São passagens subterrâneas criadas para que equipes de manutenção acessem, sem interromper a operação, as linhas elétricas, as fibras óticas, as tubulações de água, os sistemas contra incêndio, os cabos de segurança e os sensores espalhados por todo o complexo. Em alguns aeroportos internacionais, esses túneis somam dezenas de quilômetros. Dezenas de quilômetros. É como se existisse uma segunda cidade sob a primeira. Esses corredores resolvem um problema essencial: como manter tudo funcionando sem quebrar o aeroporto toda vez que algo precisa ser reparado? A resposta está em concentrar a infraestrutura crítica nesses espaços escondidos. Assim, uma manutenção não paralisa pistas, terminais ou embarques. O acesso existe. O fluxo continua. E o passageiro nem percebe. Mas há outro sistema ainda mais impressionante. Um sistema que move milhares de litros por dia sem chamar atenção. O combustível. Em muitos dos maiores aeroportos do mundo, o combustível não depende apenas de caminhões cruzando a área o tempo todo. Debaixo das pistas existe uma gigantesca rede de tubulações subterrâneas, conectada a tanques de armazenamento. Em alguns casos, essa malha também chega por oleodutos, trens ou caminhões especializados. Depois, tudo segue por dutos escondidos até ficar a poucos metros da aeronave. Quando chega a hora do abastecimento, bombas de alta precisão empurram o combustível pelos tubos. Sensores acompanham pressão, vazão, temperatura e possíveis vazamentos em tempo real. Se algo foge do normal, válvulas de emergência interrompem o fluxo imediatamente. É um sistema silencioso, automático e extremamente sensível. Porque aqui, qualquer falha seria mais do que um atraso, seria um risco. E se o problema não vier do combustível? E se vier da chuva? Imagine uma tempestade forte, água acumulando na pista, aviões precisando pousar. Um aeroporto alagado não é apenas inconveniente, ele pode parar completamente. Por isso, a drenagem é uma das obras mais importantes desse mundo escondido. As pistas são construídas com uma inclinação quase imperceptível. Essa inclinação conduz a água para canaletas nas laterais, que a levam até galerias subterrâneas. Essas galerias funcionam como rios artificiais sob o aeroporto. Elas transportam rapidamente grandes volumes de água até reservatórios, canais ou sistemas de tratamento, dependendo do projeto. Em alguns aeroportos, esses espaços são tão grandes que veículos de manutenção podem circular por dentro deles. Mas controlar a água é apenas uma parte da história. Também é preciso controlar o ar e a temperatura.
e o conforto de milhares de pessoas dentro de terminais enormes. Quando você entra em um terminal, provavelmente não pensa no sistema que está regulando o ambiente ao seu redor. Só sente que está agradável, mas isso não acontece por acaso. Debaixo de muitos aeroportos existem centrais de utilidades que produzem água gelada, distribuem ar-condicionado, controlam ventilação e alimentam sistemas de refrigeração gigantescos. Tubulações percorrem o aeroporto levando água resfriada até máquinas espalhadas por diferentes áreas. Essas máquinas retiram o calor e mantêm a temperatura estável durante o dia inteiro. Ao mesmo tempo, ventiladores enormes renovam o ar interno. Sensores monitoram temperatura, umidade e qualidade do ar. Tudo é controlado automaticamente. Sem isso, um terminal do tamanho de dezenas de campos de futebol seria sufocante. E ainda existe outro desafio, talvez o mais perigoso de todos: a eletricidade. Um aeroporto não pode ficar sem energia. Pistas, radares, iluminação, elevadores, escadas rolantes, portões de embarque, computadores, torres de controle, esteiras de bagagem. Tudo depende dela. Então, o que acontece se houver uma queda de energia? A resposta é redundância. Muitos aeroportos recebem eletricidade por múltiplas linhas independentes. Se uma falha, outra assume. E se ainda assim acontecer um problema, entram em ação enormes geradores a diesel. Eles conseguem alimentar a infraestrutura crítica. Em áreas mais sensíveis, como torres de controle, centros de dados e equipamentos de navegação, há também sistemas UPS, com baterias capazes de fornecer energia instantaneamente, enquanto os geradores entram em funcionamento. Na prática, muitos sistemas nem percebem a interrupção. A troca acontece em frações de segundo. Isso é essencial, porque um aeroporto não pode simplesmente reiniciar. Cada segundo conta. Cada falha precisa ser antecipada. Cada risco, calculado. E enquanto tudo isso acontece escondido, outro fluxo trabalha sem descanso. Um fluxo que começa com um simples despacho no balcão de check-in. Você entrega sua mala. Ela desaparece. Para a maioria das pessoas, a história termina ali. Mas, debaixo do terminal, começa uma jornada surpreendente. A bagagem entra em uma enorme rede de esteiras automatizadas. Corre por corredores invisíveis ao público. Leitores ópticos identificam a etiqueta em milissegundos. Computadores decidem o destino da mala. Se o código não puder ser lido, ela segue para a inspeção manual. Em aeroportos maiores, esse sistema pode incluir quilômetros de esteiras. As malas também passam por equipamentos de inspeção de segurança capazes de identificar materiais proibidos sem que precisem ser abertas. Tudo precisa ocorrer em poucos minutos, nem antes, nem depois, porque uma única falha pode atrasar dezenas de voos. E então chegamos ao lugar que coordena tudo isso, o Centro de Controle Operacional. Pouquíssimas pessoas entram ali, mas é ali que o aeroporto realmente ganha vida. Dezenas de profissionais acompanham, em tempo real, milhares de informações ao mesmo tempo. A posição de cada voo, o estado das pistas, a iluminação, a climatização, a energia, os elevadores, as escadas rolantes, o abastecimento, as redes de comunicação, a segurança, o clima. É como se fosse a sala de comando de uma nave espacial. Se uma esteira para, o sistema alerta. Se uma porta automática falha, uma equipe é acionada. Se um equipamento aquece demais, os sensores avisam antes da pane. Tudo isso acontece sem que o passageiro perceba, sem que o aeroporto pare. E talvez seja isso que mais impressiona. Não é apenas a quantidade de sistemas, é a forma como eles se conectam. Um aeroporto não funciona por sorte. Ele funciona porque cada camada foi pensada para sustentar a outra. Túneis técnicos, redes elétricas, fibra ótica, tubulações de combustível, galerias de drenagem, centrais de climatização, geradores, subestações, centros de controle, esteiras automatizadas, reservatórios de água,
sistemas contra incêndio. Tudo foi projetado para operar em sincronia, como um organismo vivo. Então, da próxima vez que você atravessar um aeroporto, lembre-se disso. O que você vê é só a superfície. Logo abaixo, existe uma cidade invisível, operando 24 horas por dia, para que cada voo continue seguro, cada sistema responda no tempo certo e cada viagem siga em frente. Milhões de pessoas passam por aeroportos todos os dias sem imaginar isso. E talvez essa seja a parte mais incrível. Porque o mundo moderno está cheio de estruturas que só funcionam quando quase ninguém olha. Se gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha e se inscreve no canal.